Madalena, para falar sobre esse assunto com relação ao abandono do material fonográfico, os discos aí encontrados em um lixão aqui na cidade, você vai conversar agora com a gerente dos museus da cidade de Araraquara, a Virgínia Bigobi. Vamos conversar com a Virgínia. Virgínia, me conta a história, porque eu creio que a organização, né, Montoro de Comunicação, tem, vamos dizer, uma participação diferenciada nessa história, porque todo um acervo, né, todo uma discoteca raríssima, inclusive, né, que pertencia aí à Rádio Cultura, foi doada exatamente ao museu, e a gente gostaria de saber o que na verdade estaria acontecendo, como é que esses discos acabaram, disco em vinil, né, acabaram de parar aí no lixão. A gente gostaria que vocês dessem uma explicação, porque tem muita gente realmente aí esperando essa explicação. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Madalena. O que aconteceu foi o seguinte: nós estamos elaborando todo um procedimento para reformar, restaurar, acomodar esse acervo do MIS de forma mais adequada. Então a gente precisa de fazer todo um processo de limpeza, de acondicionamento e de baixa de acervo que está em condições inservíveis. Então, o que foi o procedimento? Na terça-feira nós selecionamos todo o material que estava assim, em condições muito ruins, em condições de veneno, em condições que não tinha para a gente trabalhar dentro do MIS, por questão de segurança dos próprios funcionários. Então, o que nós fizemos? Transferimos todo esse acervo em condições muito inservíveis para a quadra, separamos, deixamos todo o material lá. À noite foi coberto esse material com uma lona, para que no dia seguinte do feriado, quando a gente não tem circulação, não tem movimento, não tem pessoas, não tem problemas de envolver outros funcionários por questões de saúde, nós trabalhamos com esse acervo. O que foi feito? Fizemos toda uma triagem desse acervo, o que estava em condições realmente inservíveis, coisas que estavam quebradas, cupim, a umidade, enfim, todo esse processo, esses discos foram separados para descarte. O montante geral, a grande maioria, nós fizemos uma pré-limpeza, nós estávamos trabalhando tudo com luva e máscara num ambiente aberto, para você ter noção da gravidade de se mexer com esse acervo num lugar fechado. Depois, todo esse material dessa pré-limpeza voltou para o MIS, está guardado lá no museu. Agora, dessa pré-limpeza, nós vamos fazer uma comissão para avaliar esse acervo e encaminhar o procedimento de baixa conforme a documentação exige. Esse pré-descarte não tinha como colocar esse material para a comissão avaliar. Eram coisas que estavam realmente estragadas, quebradas, com cupim. O que nos estranha são esses discos ou algum desse material que as pessoas falam que estão sendo encontrados inteiros, em bom estado. Isso realmente nos estranha muito. Nós ficamos na quarta-feira, durante o feriado, trabalhando o dia inteirinho lá na quadra da casa. Nós estávamos em 5 pessoas e a gente estava fazendo essa pré-seleção e só foi mesmo descartado que não tinha condição, né? Todo o restante do material nós fizemos uma pré-limpeza, voltou para o MIS e está lá. Tanto que tem acervo lá, que coisas que entraram no MIS que não tem valor nenhum, cursos de inglês, curso de culinária, em VHS, em fita cassete, e que não foi descartado. Então nós realmente não sabemos como esse material foi para lá. Tá certo. Tá aí, portanto, né, a explicação. Então, quer dizer, não é o descarte de vamos dizer, por um armazenamento que não seria um armazenamento normal, estaria ocasionando aí prejuízo, né, ao acervo. Uhum. Então, a verdade é que você sempre tem que fazer aí uma revisão, porque claro. Geralmente você faz a revisão nos seus livros, você faz a revisão nos seus discos, e você vai encontrar algumas coisas que já estão riscadas, tal, você tem um substituto. Então, eu acho que a questão está aí explicada. Todo o acervo está lá no MIS, todas as condições a gente coloca à disposição da imprensa, da comunidade,
da cidade toda, quem quiser ir lá ver, quem quiser acompanhar como que é isso. Só que nesse momento nós tínhamos que fazer isso, até pela segurança das pessoas que vão avaliar o acervo depois. Tá certinho. Virgínia, muito obrigado. Tem alguma pergunta, Virgínia, ou Luiz, ou Nancy? Só tem a informação, né, de que, de acordo até com a própria Tereza Telaroli, que é a ex-mantenedora do museu, né, qualquer descarte tem que ser avaliado por uma comissão de no mínimo 3 pessoas, né, para avaliar realmente, primeiro, o valor histórico daquilo e segundo, né, se tecnicamente não é mais aproveitável esse material. Esse procedimento foi adotado com esse material que já foi descartado? Não, esse daí foi um pré-descarte. Essa comissão vai avaliar esse acervo que está separado agora. Aquilo não tinha, eu tenho até fotos disso, não tem nem como eu expor uma comissão para avaliar aquele tipo de acervo, né? Era um montante muito grande, só foi mesmo descartado o que estava em condição inservível, o óbvio mesmo. Foi tirado foto, eu tenho foto desses discos que estavam em condições inservíveis. Agora todo montante vai passar por essa comissão, para essas pessoas poderem avaliar. Só que para elas fazerem isso, a gente tinha que fazer essa pré-limpeza e dar uma selecionada no acervo para elas poderem avaliar agora o restante. Eu também, viu, Luiz? Eu sinceramente não estou aqui em defesa, não, mas eu conheço todo o pessoal, né, que atua no museu hoje, e o pessoal que está ali no museu tem muito mais uma participação ideológica, uma participação realmente de preservação daquilo que está ali, do que realmente o funcionário público que está ali só para cumprir o trabalho, sabe? Então aqueles que administram, aqueles que se interessam na manutenção do acervo, eu acho que não permitiriam que alguma coisa que não fosse normal estivesse acontecendo. Claro, tá certo? Eu acho que tem que ser visto... A nossa função, enquanto profissionais do museu, é preservar o máximo possível a vida útil desses objetos, né? Infelizmente, como tudo, eles têm um tempo útil de vida, por condições várias, enfim, mas eles têm um tempo útil e nós temos que encaminhar esses procedimentos. Mas tudo está sendo feito dentro da conformidade, todo registrado. Eu torno a repetir, o acervo só foi descartado o que estava realmente em condição inservível. Todo um grande montante está lá no MIS, está à disposição para quem quiser contatar. Tá certo. E também, né, nós vamos marcar uma entrevista lá, vamos fazer uma matéria e realmente colocar os pingos nos is, porque ninguém mais do que a organização Montoro tem um interesse realmente, porque foi feita a doação de toda aquela discoteca, né, que pertencia à emissora, foi feita realmente ao museu, né? Tá certo. Muito obrigado, viu, Virgínia? E eu creio que teria mais alguma coisa, Luiz? Eu acho que tá colocado. Tá colocado, né? Tá aí, portanto, são 7 horas agora, 54 minutos, é o Jornal da Cidade. Agora, porque algumas pessoas, né, telefonam. Então, eu gostaria até de que a pessoa que nos telefonou ontem à tarde também pegasse o disco que ela encontrou, dizendo que era um disco antigo e tal, trouxesse aqui para a gente fazer uma avaliação e levar até para o pessoal que vai fazer a avaliação, né? Então, de repente, você olha o disco, parece que visualmente estaria bom, só que você não consegue executar esse disco porque tem aí algum risco e que às vezes simplesmente não tem mais condições de você realmente aproveitar. Não dá nem sequer para fazer preocupação, Madalena, nessa questão do que talvez se pense que um disco ele está sem condições, é que muitas vezes ele tem recuperação. Aliás, na maioria das vezes tem recuperação para esse disco. Então é essa a preocupação, né? Tá certo. Agora, o pessoal está perguntando, acetato da cupim, isso que, então tem tudo que analisar. São questões técnicas, por isso que é difícil a gente avaliar, não, eu acho que o procedimento está correto. Se eu passo, por exemplo, em frente à Casa da Cultura e vejo esse material na quadra, coberto por uma lona, passando uma noite, eu vou dizer que esse não é o procedimento correto. Ainda que esteja em etapa de análise desse material, ainda que não haja espaço físico para fazer essa análise, eu não acho correto você deixar o material, ainda que coberto por uma lona, na quadra do lado de fora, no chão, né? Então, se há todo esse cuidado realmente para a preservação desse material, para que ele não sofra mais avarias do que muitas vezes aquelas com as quais ele já chegou ao museu, eu acho que não seria esse o procedimento correto, falando como leigo no assunto. Tá certinho. Bom, agora o assunto está levantado, né? Eu creio que aqueles que têm a obrigação de vistoriar, tá certo? A prefeitura tem, inclusive, né, aquela ouvidoria que vai analisar e também eu creio que as pessoas interessadas em arte e cultura devem também ter aí o interesse de acompanhar todo esse processo.